Basta olhar as ruas, praças e parques iluminados para saber que chegou a época do ano mais esperada pelas famílias, o Natal. E essas famílias celebram o nascimento de Jesus ao redor de uma árvore, símbolo da vida, tradição mais antiga do que o próprio cristianismo. E não é exclusividade de uma só religião não, viu? Os sentimentos que afloram as pessoas nesta época do ano estão ligados à união. É uma época para a gente repensar os valores, estar com a família, presentear os amigos, né? É a união da família. O Natal é uma época para a gente unir a família e rever tudo de bom que é estar com a família. Natal é a festa da família, Natal é a união dos povos, é a união da família. O Natal é vida, é amor, né? É luz. O espírito de Natal que toma conta da população de fazer o bem sem olhar a quem é o sentimento que uniu a história de 4 personalidades pesquisadas por um sergipano, o médico, cantor e compositor Gilson Nascimento. Ele fez uma biografia cantada de 4 homens religiosos que viveram para ajudar o próximo. Tudo começou com o trabalho de Dom Távora, o nosso arcebispo aqui de Aracaju. Eu tinha algum trabalho já feito sobre ele. Quando surgiu o centenário de Távora, eu digo, poxa, chegou agora, Deus eu homenagear essa personalidade religiosa. Um trabalho que eu batizei como biografia musical. E por contiguidade, surgiu de Dom Helder Câmara, porque eram muitos amigos, eles dois, e as ideias deles combinavam com os objetivos que eles desejavam. Depois veio o Frei Damião e, por último, o nosso sergipano, Padre Pedro. Dom Helder Câmara recebeu o título de Apóstolo de Ouro. O cearense, que se ordenou sacerdote, foi morar no Rio de Janeiro, onde desenvolveu algumas das principais obras sociais. Fundou a Cruzada São Sebastião, destinada a atender favelados, e também o Banco da Providência, que ajudava famílias pobres. Quantas vezes eu celebro em áreas de miséria e o meu povo canta: o Senhor é meu pastor, nada me há de faltar. Eu olho, está faltando é tudo. Em 1964, pouco antes do golpe militar, Dom Helder foi nomeado arcebispo de Olinda e Recife. Foi acusado de demagogia e comunismo após escrever um manifesto de apoio à ação católica operária em Recife e proibido de se manifestar publicamente. Ficou conhecido por se tornar um líder contra o autoritarismo e os abusos aos direitos humanos. Atuou em movimentos estudantis, operários, ligas comunitárias contra a fome e a miséria. Foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Trabalhou com a teologia da libertação. Deixou registrado seu pensamento em diversos livros que foram traduzidos para diferentes línguas. A história desse cearense está ligada à história de um outro religioso preocupado com as causas sociais. Um saiu do Ceará, que foi o Dom Helder Câmara, e o outro saiu de Pernambuco, que foi o Dom José Vicente Távora. Todos dois se encontraram lá no Rio de Janeiro. Os dois com os mesmos ideais, trabalhar nas favelas do Rio de Janeiro. Como ele já conhecia o sofrimento do nordestino, ficou muito mais fácil de chegar até a favela. Dom Távora virou cidadão sem fronteiras no trabalho do sergipano Gilson Nascimento. Pernambucano, Dom Távora era um homem além do seu tempo. Foi o primeiro arcebispo metropolitano de Aracaju e teve participação ativa em vários momentos da vida nacional. Sempre atuou em defesa dos pobres, operários, trabalhadores rurais. Homem de grande capacidade e sensibilidade pastoral, participou do Concílio do Vaticano e empenhou-se na luta pela libertação dos pobres e marginalizados. Junto com Dom Helder Câmara, de quem se tornou amigo desde o início da vida sacerdotal, se comprometeu com a causa dos pobres e marginalizados e se mantiveram fiéis a esses compromissos até o fim dos seus dias. Sergipe perdeu seu grande amigo, o arcebispo Dom José Vicente Távora. Quando Dom Távora morreu, a capital sergipana parou para se despedir do líder religioso. As imagens do repórter cinematográfico Valmir Almeida retratam o momento histórico. Grande multidão compareceu para a última homenagem ao seu bispo querido.
Dom Távora teve carreira brilhante, inclusive servido na Arquidiocese do Rio de Janeiro como bispo auxiliar, juntamente com Dom Helder Câmara, hoje bispo de Recife e Olinda. Desde sacerdote, jovem ainda, Dom Távora sempre se interessou pelos problemas dos operários no estado de Pernambuco. Transferido para o Rio de Janeiro, foi grande auxiliar da ação pastoral e dedicou toda a sua inteligência ao bem comum. Foi uma grande perda para Sergipe e para todo o país. O sergipano que ganhou a biografia não poderia ser outro. É claro que eu estou falando do Padre dos Pobres. Ele dedicou a vida para cuidar do próximo. Não é à toa que ganhou o título de Padre dos Pobres. Padre Pedro andava quilômetros e quilômetros a pé em Aracaju para levar o alimento do corpo, que matava a fome dos pobres, e o alimento da alma. Trabalhava em hospitais, em escolas, ia nos bairros pobres. Ele ganhou o título de sergipano do século. Padre Pedro, que nasceu em Riachão do Dantas, aqui em Sergipe. Desde pequeno, tinha os dotes sacerdotais. Quando ele foi recebeu o título de padre, aí foi com a mãe, revelou que ela queria ele como padre, um dos filhos como padre. E por coincidência, ele recebeu o título de padre no dia 8 de dezembro, aqui em Aracaju, no dia de Nossa Senhora da Conceição. O homem que estava sempre com uma inconfundível batina preta era um exemplo de amor ao próximo. Quem o conheceu sabe bem do que eu estou falando. Gilson também sabe. Ele é um padre muito simples. Eu posso falar que eu tive passagens com ele, porque meu pai mora ali na Simeão Sobral e ele atuava no Hospital Santa Isabel. Cumpri 40 anos de atividade como capelão lá no Santa Isabel. Ele chegava na rua, no mendigo, ele dava o dinheiro. Se visse uma pessoa de pé descalço, ele tirava o sapato dele e ia para cá de pé descalço. Ele era assim. Então, ele era um pouco, na minha concepção, rebelde para a visão da cúpula religiosa. O Romeiro da Fé, Frei Damião, também foi homenageado com a biografia cantada. O frei italiano, radicado no Brasil, participou como soldado da Primeira Guerra Mundial. Aos 27 anos, terminou o curso de teologia pela Universidade Gregoriana, em Roma. Frei Damião foi, desses personagens, o único que não era brasileiro. Ele nasceu na cidade de Bolzano, lá na Itália, e, como sempre, desde pequeno, todos tinham os dotes sacerdotais, todos esses personagens, e chegou a um ponto lá na Itália de ele tomar uma decisão. Ou ele seguiria ser professor lá de uma faculdade católica, ou teria que cumprir uma missão no Brasil. Ele optou ser missionário da Palavra de Deus no Brasil. O frei era venerado pelos fiéis. Aqui na região Nordeste, onde passou a maior parte da sua vida, fez peregrinações pelas cidades, dando comunhão, confessando, realizando casamentos e batismos. Considerado santo por muitos nordestinos, está em processo de beatificação. O povo de Itaperoá diz que o senhor é santo. O senhor aceita isso, Frei Damião? É bondade do povo. É bondade do povo. 4 homens religiosos que dedicaram a vida a cuidar do próximo, que fizeram de sentimentos como solidariedade, igualdade e fraternidade a razão de viver. Eles não lembram Papai Noel? Aquele bom velhinho que sai nesta época do ano com um saco nas costas, distribuindo presente, distribuindo principalmente amor entre as famílias. Silent night.